Glórias a Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Um minutinho, você pode tomar teu assento, em nome de Jesus. Hoje é culto da família, todos têm esse conhecimento. E para não ser uma coisa repetitiva, a família, na verdade, falar de família nunca é repetitivo, sempre é bom. Para quem tem prazer estar com a sua família, isso é bom, é agradável. Hoje inicia uma campanha, quebra da maldição familiar, amém? Repita-se comigo, quebra da maldição familiar. Hoje inicia essa campanha. Na próxima quarta, Sara. Na próxima, o evangelista Flávio, Felipe, missionárias, os obreiros, todos vão estar participando dessa campanha. Irmãos, é algo muito forte que Deus tem para falar para você nessa noite. Você vai entender, tantas coisas que acontecem, que às vezes você não sabe de onde vem, como que vem, o porquê vem. Deus, ele vai abrir a sua mente. Ele vai esclarecer para você. Se porventura você vê alguém caindo do seu lado, não se espante. É a atuação do Espírito Santo de Deus. Deus vai fazer coisas fortes aqui nesse lugar. Você crê nisso? Se coloque de pé uma vez mais. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia, por gentileza, em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Aleluia, Jesus. Quem achou, deu glória. Você que não achou, fala, espere por mim. Com certeza o obreiro vai te socorrer. Gostaria que a igreja acompanhasse com atenção, com todo cuidado. Amém? Deuteronômio 28, versículo 15. Podemos ler? Amém. Eu vou estar fazendo a leitura aí para os irmãos sucessivamente. Amém? O título diz: castigos por desobediência. Será, porém, que se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as criações das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás e maldito serás Efraim. O Senhor mandará sobre ti a maldição e a turbação e a perdição em tudo o que puseres a tua mão para fazer, até que seja destruído e até que repetidamente pereça por causa da maldade das obras que me deixastes. O Senhor fará pegar residência até que te uma terra, ao qual passaste a possuir. Para encerrar toda a igreja, versículo 22. E o Senhor te ferirá Com a faísca, e com a febre, e com a aventura, e com o ardor, e com a secura, e com a destruição, nas semideiras e com os ferrugem, e de perseguirão até que pereça. Podem tomar os vossos assentos. Palavra dura, né, irmãos? Uma palavra para nos fazer refletir. Mas, pastor, por que o senhor leu essa palavra? No capítulo 28, vem dizendo as bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim. Para os filhos da obediência, Deus, ele tem vitória, sim ou não? Sim. Para os filhos
da obediência, Deus tem vitória. É bom, é gostoso, é prazeroso, mas para os rebeldes, para os filhos da desobediência, tem maldição. Deus, Ele quer abençoar a sua igreja, eu não tenho dúvida disso. Ele quer derramar vitória para a sua igreja, mas muitas das vezes nos comportamos de uma forma que desagrada o Espírito Santo de Deus. E quando desagradamos o Espírito Santo de Deus, essas maldições sobrevêm sobre as nossas vidas, sim, porque se não fosse assim, Deus não estaria nos alertando e não permitiria que isso estivesse aqui na Bíblia, mas está. Sabe que chama a minha atenção é que nos dias atuais, o que tem de mensagem que eleva a pessoa, que Deus vai fazer, que Deus vai dar, que Deus vai mudar a tua história, o seu rumo, e as pessoas elas se apegam a essa palavra e se esquece que Deus só faz isso para quem se coloca na brecha de Deus, e para quem fecha as brechas, com o betume que foi lido aqui pelo evangelista Flávio. Se tem brechas na minha vida, Satanás entra. Se tem brechas na minha vida, as maldições vêm. Porque uma vez que eu permito que essa brecha, essa lacuna é aberta na minha vida, Satanás ele entra por essa brecha. E Satanás ele gosta de ver brechas, por mais, sabe, mínimas que seja. Ele pega o seu martelo e pega a sua cunha, e ele mira nessa brecha e abre mais essa brecha, a ponto que essa brecha não possa ser fechada. Mas Deus tem algo para você aqui nessa noite. Ele quer te ensinar a você fechar essas brechas. A introdução diz assim: o que é maldição? Fala muito sobre maldição. Mas o que é maldição? Chamamento de um mal, sofrimento ou desgraça. Chamamento de um mal, sofrimento ou desgraça. Sabe como que você chama e atrai o mal para a sua vida? É quando você ouve a palavra, entende a palavra, até maneja bem a palavra, mas as não colocam em prática. Se eu ouço a palavra, se eu entendo da palavra, e se eu não coloco a palavra em prática, eu estou atraindo, eu sou um condutor de maldição. Se você pega um imã e aproxima ele de um ferro, o imã atrai o ferro, sim ou não? Porque a função do imã é essa, é atrair. E quando você não coloca em prática a palavra de Deus, você está atraindo para a sua vida todas essas maldições. Satanás com seus adébitos, com os anjos decaídos, conhecidos como demônios, eles têm essa função de procurar pessoas que estão no caminho do Senhor,
para tirá-las, arrancá-las e levá-las para o mal. Quem está lá fora, automaticamente já está na mão dele. Serve a ele, às vezes, sem o entendimento, mas as suas atitudes, as suas ações, está dizendo: Satanás, eu estou te servindo e eu estou te adorando. São condutores de mal. Quando você olha para uma situação adversa, difícil, e você fala assim com a sua boca: não dá, não tem jeito. Você está dizendo com a sua boca, com essas palavras que eu vou te dizer: Satanás pode entrar, porque não tem jeito mais. As coisas, elas vão acontecer e vão ser da forma que você olha, da forma que você encara. Se você olha para o problema e já está dizendo que está difícil, vai se tornar difícil. Você já proferiu uma palavra de maldição, uma palavra de derrota. Porque Satanás, ele gosta de apanhar essas palavras vãs, essas palavras que não têm nenhum aproveito, que não servem para nada. É por isso que eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo, porque o que eu falo pode se tornar uma verdade, sendo ela boa ou sendo ruim. Igreja, qual é a forma que você tem se comportado mediante as lutas, as provas e as adversidades? Você tem se comportado de uma forma positiva ou de uma forma negativa? Eis aí uma pergunta. Tiago agora ele vem dizendo que a nossa língua tem um poder, e esse poder é tão grande, se você não souber usar, você vai inflamar todo um bosque, toda uma cidade. A língua tem o poder de incendiar toda uma história, que de repente há muitos anos você lutou para conseguir, mas em poucos minutos, com a sua palavra, você começa a colocar tudo a perder. E quando eu olho para a família, eu vejo mães olhando para os seus filhos que dão trabalho, alguns dizendo: só morte, para você não tem mais jeito, me arrependi de ter tido você. E quando ela fala me arrependi de ter tido você, Satanás ele já rebate essa criança, porque no entendimento da mãe, essa criança está dando desgostos, está dando vergonha, de repente é a vergonha da família. E você já tem essa história como uma história já perdida, como uma história fracassada. Mas quando eu olho para algumas mães que, mesmo sabendo que o seu filho anda em caminhos tortos, difíceis e que dá trabalho, quando ela começa a botar o joelho no chão e começa a profetizar e começa a olhar para essa situação de uma forma positiva, de uma forma, sabe, meu querido, convicta que Deus vai agir, que Ele vai trabalhar, eu vejo agora filhos que outrora dava desgosto, hoje começa a dar prazer e começa a dar alegria, porque existe mães que profetiza aonde, sabe, meu querido, está difícil. Aleluia! Você precisa exercitar o poder da palavra. Quando você exercita o poder da palavra, você vê coisas, irmãos, o mundo espiritual, ele é incrível. E ele é estratégico. Existe um inimigo que você não vê, ele é invisível. Se ele é invisível, eu preciso ter olhos espirituais. Mas você tem olhado para a situação
com os olhos humanos, com os olhos da carne. E se você olha com os olhos da carne, a tendência é você falar coisas da carne. E quando eu começo a falar coisas da carne, eu alimento a carne e enfraqueço o espírito. E se eu estou enfraquecendo o espírito, eu estou sustentando e alimentando a carne. Sabe o que acontece? Você tem tendência e inclinação para quedas, para derrotas, para desequilíbrios, para frustrações. Mas quando você começa a olhar a situação de uma forma espiritual, eu começo a ter visões celestiais, revelações, e eu começo a entender o que Ezequiel passou, sabe, ali em Ezequiel 37, no vale dos ossos secos, quando tudo estava perdido, quando tudo estava acabado, Deus arrebata ele e pergunta para ele se porventura aqueles ossos poderiam reviver. Sabiamente ele diz: Senhor, tu sabes. Será que tu nessa noite sabes que Deus pode entrar na tua vida e entrar na tua casa, mudar a tua história e fazer o sobrenatural? Tu sabe disso? Aleluia, papai! Meu Deus! Tu és maravilhoso, pai. É o chamamento de um mal e sofrimento, a maldição. Pessoas negativas, pessoas que acordam de manhã mal-humoradas, pessoas que acordam, sabe, irmãos, sabe, totalmente desequilibrada, nervosa, não consegue resolver nada na paciência, no equilíbrio, na razão. Bom, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu sou moldado por Ele, eu sou doutrinado por Ele, sou capacitado por Ele. Ele me conforta, Ele me consola. E se você tem esse Espírito, está na hora de você mudar o seu comportamento e entender que mediante esse turbilhão de problema, Deus está na frente